Rádio Marginal. Viva, bom dia, 10h39. Se está a ouvir a Marginal, continua sintonizado ao ponto AO. E seguimos agora para a nossa mesa redonda, onde Angola deu um passo decisivo rumo à inovação. Pela primeiríssima vez, o país estrutura legalmente o seu ecossistema tecnológico. A nova lei das startups, que promete mais do que incentivos, promete reorganizar o futuro do empreendedorismo nacional. Hoje, no Ponto AO, abrimos uma mesa redonda com vozes ativas no ecossistema para discutir leis das startups, como a nova legislação pode impulsionar hubs tecnológicos e incubadoras em Angola. Vamos analisar o que muda na prática, quem ganha, quem precisa de se adaptar e se esta é de facto o ponto de viragem para o ambiente de negócios em Angola. Tenho comigo uma mesa com pessoas que estão a construir este ecossistema. Tenho comigo António Valote, ele que é CEO, cofundador e CEO da Saito, e tenho António Bartolomeu, ele que você já conhece, um especialista em cibersegurança e diretor-geral da NetService Angola. Meus senhores, sejam bem-vindos. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. É só para especificar, é Joaquim. Joaquim Valote. Eu tinha um xará aqui. Mas o meu segundo nome é Antônio, por acaso. Eu sou Joaquim Antônio Valote. Ah, então, muito bem. Somos muito bem. Joaquim Antônio Valote. Não, opa, agora estou a fazer confusão. Ah, Joaquim Valote e António Bartolomeu, muito obrigado pela presença. é sempre um prazer estar aqui no programa da Ponto AO da Sheila e a falar sobre coisas que de facto vêm mudar um pouco aqui no dia a dia, né? Nós estamos muito habituados a coisa muito básica. Às vezes é discutir problemas que não têm nada A ver connosco. Sim, E agora é algo que de estar facto num ambiente, por acaso, digno de passagem, que eu me sinto muito bem, né? sente-se muito bem. Sim. Então, sim, ótimo, vamos sim. falar. E hoje vamos falar, como já disse na sua introdução, hoje muito bem, desculpa, num ecossistema que nós fazemos parte e de facto estamos a ajudar a construir. E penso que o Joaquim também participamos disso. Então acho que temos sim coisas para poder partilhar em relação a essa lei. Pronto, como disseste no início também, veio um pouco tarde, mas é boa, né? É boa e vai ajudar muito para aquilo que é o desenvolvimento tecnológico, porque como sabemos, na maior parte dos países, o desenvolvimento tecnológico surge às vezes com as ideias inovadoras e as startups são essas, né? São os precursores que trazem ideias que criam disrupção no próprio mercado e a nível da tecnologia melhor ainda. Então por isso é que é fundamental que se olhe, porque nós tínhamos ainda um mercado muito virado para as grandes empresas. Então é hora de começar a olhar para as startups e ver que elas podem sim ajudar o país na diversificação da economia e também mesmo na prestação de serviços como agricultura, como transporte, logística, educação e nas fintechs, que é fundamental. E as startups surgem para exatamente oferecer soluções tecnológicas para esse setor e esperamos que com essa nova lei realmente venha a se concretizar, né? António, em termos simples, o que é esta lei? Pronto, na prática, essa lei vai incentivar ao empreendedorismo, ou seja, quem que pretender criar uma empresa vai ser muito mais fácil. Vai também ajudar na redução de impostos, vai também criar algumas facilidades em termos, por exemplo, de aquisição de matéria-prima e aquisição do próprio financiamento, que são os grandes gaps que ainda se verificam aqui. Pronto, não havia uma plataforma legal que regulasse isso, ou seja, as empresas eram colocadas todas ao mesmo nível. Agora, com essa nova lei, há aqui uma separação. Cria-se maior incentivo para as startups, então que é fundamental. Joaquim, que vazio legal existia antes desta lei? Pronto, muito obrigado em primeiro pelo convite. É um prazer de poder explorar um pouco os impactos concretos dessa nova lei. E o gap principal, eu acho, justamente, era a etapa que permitia a um indivíduo começar a lançar a sua startup.
havia muita burocracia. É isso que impedia a formalização da nossa economia. Bom, impedia. Vamos dizer que a startup é um meio de diversificação, de formalização e também de fomento do capital humano. E acho que é isso que a lei sublinha, é a oportunidade para o país de justamente diversificar a sua economia e dar outros rumos à nossa juventude, facilitando a criação justamente da entidade como startup e dar incentivos fiscais de apoio técnico para justamente permitir a essas pequenas ideias, esses pequenos sonhos que jovens podem ter, a se tornar grandes atores da nossa economia e, se calhar, mais além, poder operar em outros países do continente africano. O Dr. Antônio mencionou que é um pouco tarde, mas tem uma realidade, é que há poucos países em África que têm uma lei de startup. Acho que é entre 8 ou 15, não sei, mas dos 54 países, ainda há poucos países que implementaram um quadro legal para startup e então, relativamente ao continente, estamos em avanço e isso permite, em primeiro, a nossa juventude começar a testar as suas ideias com um quadro já definido e facilitado e depois poder lançar as ideias e comercializar e monetizar essa ideia com facilidade e com menos custos, principalmente os custos dos impostos, e também apoiar os atores que apoiam esse ecossistema. Podem ser as incubadoras, podem ser as aceleradoras, podem ser os fundos de investimentos e vamos poder mencionar cada componente desse ecossistema mais tarde, mas é principalmente isso. Esta lei vem diferenciar startups de pequenas e médias empresas. Exatamente, e provavelmente a pergunta que fizeste era exatamente essa diferenciação. Esta né? diferenciação. Pronto, nós tínhamos uma lei das empresas, que era um procedimento normal que qualquer empresa tinha que seguir, assim as startups também tinham que seguir. Mas em rigor, elas, pela dificuldade que tinham do início do empreendedorismo, né? Aquelas dificuldades, então viu-se a necessidade de ter um quadro legal. E o que se disse aqui é o certo, né? É preciso ver para esse setor, para essa franja, com maior cuidado, pois que os desafios de iniciar não são iguais daqueles que já têm provavelmente capital, já têm know-how, já têm acesso ao mercado. Então daí a necessidade de se criar esse quadro legal para abordar esse grupo. Portanto, é um grupo que hoje vamos olhar como especiais porque, no fundo, é o início daquilo que pode vir a ser uma grande empresa. Temos noção de muitas empresas que começaram como startup e hoje são, de facto, as grandes empresas que estão aí no mercado. Os incentivos são um dos grandes destaques nesta lei. Os incentivos são um dos grandes destaques. Mas pronto, aqui ainda não estamos a falar dos prontos fraturantes. De facto, os incentivos são, por exemplo, vai ter isenção de 1 ano de imposto, né? Vai ter também isenção, acho que até 3 anos, de taxas aduaneiras e outras taxas, que são muito boas, sobretudo até na parte aduaneira, porque realmente o peso que há de, às vezes, não ter, a nível da tecnologia, equipamentos produzidos aqui, temos que importar tudo. E essa possibilidade de até 3 anos você tiver isenção na taxa aduaneira realmente vai facilitar, porque precisa-se importar máquinas, precisa-se importar tecnologias, então essa isenção realmente vai facilitar. E eu acho que, na minha análise, passa a ser algo que realmente chama muita atenção. Não ainda falando sobre financiamento ou sobre outras questões aqui que depois também deviam ser faladas, mas para mim, esse para mim foi o ponto alto deste fato. E o período, né, para mim seria mais, porque olhar para o mercado, olhar para a startup e tu das 1 ano de isenção de imposto, tu estás a tratar do problema, mas precisa atacar a causa. Portanto, em 1 ano, uma startup não consegue dar lucro. Ela só paga imposto se tiver lucro. Então é muito pouco. Nesse período dessa isenção, ela não sente a afetação direta disso aí. Há empresas ou startups que começam a dar lucros depois de 2, 3, 4, 5 anos. Começa efetivamente a sentir o peso do imposto. E nesse período,
porque o imposto é derivado do lucro que você obtém. Se você não obtém lucros, não tem como pagar imposto. Se você não paga imposto, essa isenção não é sentida. Então, por isso é que eu coloco a questão da isenção da taxa aduaneira como aqui o bom da coisa, porque realmente quando a pessoa está no início precisa importar, precisa comprar, precisa fazer. Então, essa redução afeta mais do que mesmo os impostos. O teto de faturação até 3,5 milhões de dólares define quem é ou não uma startup. E também o tempo, anos, né? 5 anos. 5 anos. Sim, sim. Este critério é ajustado à realidade do nosso mercado, Joaquim? Boa pergunta. Acho que todo o percurso de formalização desta lei foi feito com base justamente da experiência dos fundadores de startup. Acho que o INAPEM, liderado pelo Dr. Braulio Augusto, e também em parceria com a Associação de Startup, com a Lisa Videira, trabalharam durante anos justamente a ajustar os critérios e os incentivos para esta lei, para que justamente seja adaptado à realidade do nosso mercado e em conformidade com as expectativas e os objetivos dessas instituições públicas, mas também do Estado. Então, acho que foi por isso que levou um tempo para chegar a ser aprovado, mas no fim do fim, acho que está, vamos dizer, vamos ver os resultados. Mas este pronto, é aceitável. 3,5 milhões de dólares é aceitável. E o período de 5 anos também é aceitável. Porque há quem, por exemplo, monta uma boa ideia de negócio e pode valer, em pouco tempo, pode valer esse valor. Se o mercado estiver realmente aberto. Porque temos experiência de outros países que há startups que chegaram a valer muito mais do que isso. Então, podemos sonhar sim, porque pronto, é um teto máximo, obviamente. Esperamos que no país venha ter startups a faturar esse valor, porque até hoje nem pequenas nem médias empresas conseguem ter esse teto de faturação. Até tanto é que a lei, para as pequenas e médias empresas, o valor é muito baixo, né, para a classificação. É baixo, não chega a esse valor, mas esperamos que elas venham a valer esse valor. Então, questionar se este critério limitaria empresas com um crescimento acelerado? Não, ela depois de atingir esse valor nesse período, obviamente passa para outro nível, deixa de ser uma startup, porque já tem capital suficiente para ser considerada uma pequena ou média empresa. Mas ele não, então, ele não quer continuar a ter os benefícios. Não, aí já não, porque imagina, tu criaste uma ideia, a ideia é boa, você vendeu a ideia a um fundo de investimento ou alguém queira comprar a ideia para implementar. Pronto, aí já deixas de estar naquela categoria, já sobes, porque o objetivo é dar o impulso para ela ser uma grande empresa, não é continuar como startup. Ela cria o projeto, cria o sonho, como disse, tem o sonho, vai implementando, chega uma altura que ela vai ter que crescer, porque o que se quer é que essa startup venha se tornar grandes empresas, como nós temos hoje muitas aí espalhadas a nível do mundo, e até as nossas próprias ideias, algumas saíram de startup e hoje são empresas pequenas, médias, até grandes empresas. Uma componente acho que é importante de ter em mente nesses critérios justamente para definir uma startup é que não só é dedicado para startups que são propriamente só angolanas. Podemos imaginar, hoje estamos a construir a África como um mercado integrado e, para ser honesto, por ter encontrado vários fundadores, nós todos estamos a olhar, quando nós decidimos ir para um país ou para um outro, qual é o ambiente de negócio, qual é o ambiente fiscal, quais são os incentivos que são possíveis. E é verdade que esses critérios e essas vantagens podemos imaginar um fundador que conseguiu começar um negócio em Moçambique, que quer se expandir, quer explorar a parte oeste da África. Claro, ele tem essa proximidade com Angola, e ele vai ter, por acaso, a escolha entre vários países, vai decidir vir para Angola. Por quê? Porque ele sabe que abrir uma entidade aqui vai obter esses incentivos. E, por acaso, nessa nova era, agora onde entramos com a inteligência artificial e outras inovações, o que um país deve atrair não é tanto, como é que eu posso dizer, nem capital, nem indústria, mas é talento. A maior coisa que um país pode ganhar
é atrair talentos. E talentos ao nível da África vai ter uma verdadeira competição de talentos e acho que os outros países que implementaram essa infraestrutura de apoio de startup podem multiplicar depois os resultados via justamente essa atração de talentos. E acho que Angola tem um potencial enorme de atração de talento por causa desse, vamos dizer, do nosso ambiente de negócio, nossa predisposição a construir atores africanos. Se nós continuamos a ser voluntários justamente, a tentar melhorar o nosso ambiente de negócio e atrair talentos, acho que podemos ter um impacto ao nível africano. Então, este aqui é patente, estamos todos de acordo de que esta lei, um dos maiores benefícios que traz ao ambiente de negócios em Angola é esta abertura ao investimento estrangeiro. A lei é ambiciosa, a lei é boa, sim, realmente, mas agora é a prática. 75%. 75%, quer dizer, não sei se vocês já investiram num depósito a prazo ou num fundo aí e já pagaram o IAC, quer dizer que em vez de pagar 100 mil kwanzas de IAC, só vai pagar 25 mil. Isso é uma diferença enorme e justamente aí o Estado está a sacrificar receitas fiscais para o futuro, apostando no futuro. Então isso vai orientar o capital, não só estrangeiro, mas também angolano. Mas claro, o estrangeiro é importante, mas acho que é importante também desenvolver o nosso mercado de capital e incentivar investidores a apostar nas startups angolanas que podem criar e justamente com esse incentivo que vai pagar menos impostos. Ou seja, quem quiser investir numa startup, quem tem dinheiro e quer investir numa startup, ele vai ter até 25% mais ou menos de desconto nos impostos. Ou seja, vai pagar apenas 25%. É realmente um incentivo para que se crie aqui facilidades para as pessoas começarem a investir para ver se esse setor cresce. Porque às vezes, como se diz, tem muito talento, há muitas ideias, mas no fim do dia se esbarra onde? No investimento. É preciso dinheiro, é preciso alguém disposto para investir para que essa ideia, esse projeto se concretize numa startup e numa empresa também. Não, e também uma coisa rápida, uma pessoa pode investir em startup não só numa startup individualmente, pode se diversificar via fundos. Temos o fundo Kimbo, que é do BFA, que por acaso hoje de manhã anunciou investir 1,2 milhões de dólares para a ANDA, que é a empresa de logística, não logística, de mobilidade humana em Angola. E então isso vai diretamente impactar o retorno, se for posto em vigor. É verdade que a lei agora ainda está... Pois é, como dissemos, no papel é uma ideia ambiciosa. Agora vamos identificar os gaps para apontarmos até alguns caminhos, né? Algumas possíveis soluções. Né? A lei está bonita, as coisas estão muito bem feitas, eu gostei, o Joaquim também gostou e muito mais gente gostaram, mas agora queremos ver na prática. Porque, como disse, às vezes a prática é sempre para as mesmas pessoas, ou seja, para os mesmos grupos. Então é preciso que se mude um pouco essa realidade. E aqui provavelmente podemos falar de alguns pontos fraturantes que às vezes emperram para que a lei seja boa, e nós temos muito boas leis em Angola, muitíssimo boas leis, mas a prática não conseguimos sentir isso no dia a dia, na vida tanto dos cidadãos quanto das empresas. Ou se sentimos, é para um grupo restrito de pessoas que beneficiam, mas temos que começar a ver a escala e o grau de massificação de quando na implementação, ou seja, que o cidadão comum, mesmo aquele que está no Xongoró e aquele que está na Bibala, consiga sentir de facto o efeito dessa lei na sua vida, o efeito dessa visão que a nível hierárquico máximo do governo A, que ele consiga sentir que isso também se repercute na sua vida. Isso de fato às vezes é que precisamos trabalhar mais. E uma das coisas que para mim seria fundamental, quando surgiu a lei, mas é preciso criar um manual público dos procedimentos. Esse manual público e fácil de ler, disponível para todos, ia facilitar. Quantos cidadãos sabem que houve essa nova lei? Quantos?
Eu já estive à Muito procura pouco. da lei, mas ainda não está E disponível. provavelmente vai ficar por assim mesmo, como das muitas leis boas, muitos incentivos bons. Olha, acho que nós estamos a sensivelmente, devemos ter mais, mas penso que devemos estar há 10 ou 15 anos. É que foi criado um pacote do INAPEM, que era um incentivo às empresas, né? As empresas certificadas, que tinham direito a só pagar 2% da sua faturação bruta, que pagavam até agosto do ano e depois o ano seguinte. Mas quantas empresas Tem usam esta isso? informação, tem acesso à Quantas? informação. Muito poucas. Muito poucas. Então o trabalho é por ali. Portanto, que haja maior divulgação desses pacotes para que realmente na prática possa se revelar, porque senão vamos começar sempre, como tem acontecido, um grupo restrito de indivíduos é que se beneficiam disso, quando a larga maioria da população nem sequer conhece que esses incentivos ou que essa legislação surgem para ajudar o país a crescer. Continua sintonizado a este ponto de conexão .ao, onde semanalmente trazemos os destaques da semana, os temas que marcam a atualidade. E hoje a nossa conversa gira em torno da lei das startups, o que pode impulsionar, como pode impulsionar hubs tecnológicas e incubadoras. E na nossa conversinha fora de câmara, estamos assim a ter uma conversinha que dizemos, não, vamos guardar isto para quando voltarmos. E é a questão dos critérios para aquisição do selo Startup. Joaquim. Bom, são 5 critérios. O primeiro, claro, é a componente tecnológica. Nem todas as empresas são tecnológicas, tem que ter um potencial de escalabilidade, porque uma empresa clássica é necessário investir para poder crescer. Uma empresa de contabilidade precisa de contabilistas, mas uma empresa que digitaliza a contabilidade não precisa de mais contabilistas. A segunda é a idade. Tem que ser constituída há menos de 5 anos. Em Angola. Vamos dizer se uma empresa fora constituída há menos de 5 anos, isso se aplica ou não. Depois tem as receitas, menos de 3,5 milhões de dólares de receitas anuais, que é um critério largo, claro, mas é que diferencia uma empresa em crescimento de uma empresa estabelecida. E depois é a independência, não ser o fruto de uma fusão, de uma aquisição ou de uma constituição de empresa estrangeira. Bom, porque agora estou a pensar se a Yango se insere nesse sistema. Não sei, porque normalmente é uma empresa estrangeira. E, enfim, é a conformidade fiscal, regulatória, o fato de ter pago os impostos, a segurança social e, claro, estar em conformidade com as diferentes regras. São esses 5 critérios que desbloqueiam o selo de startup, que é um pouco equivalente ao selo feito em Angola. Traz algum benefício ter o selo Startups? Os benefícios Eu acho são... que pronto, faltou aí um detalhe que o Joaquim tinha dito, né? Portanto, há um pré-selo, né? Exato. Estive agora a ver, também existe um pré-selo que é atribuído num período de 12 meses, né? Portanto, nesse pré-selo você tem depois a componente de ir provar aquilo que você atestou, apresentar o teu negócio, a tua ideia, se realmente se conforma com aquilo que se espera de uma startup tecnológica. Então, o pré-selo pode ser revogado? Sim, ele tem um período de duração de 3 anos. Se Portanto, comprovar... de 12 meses. 12 meses. Se você em 12 meses conseguir provar que a ideia é viável, que a ideia é tecnológica e cumprir com todos esses requisitos, sim, continuas. E por que é isso? Acho que precisa se destacar isso. Porque isso é um incentivo, porque a pessoa vai ter muitos benefícios e incentivos. Então, muitas empresas quererão estar ali, porque tem redução de impostos. Ter isenção de taxa aduaneira. É um incentivo, sim. Então, muitas empresas querem estar ali, mas não. É escalável, ou seja, você não vai permanecer aí. E um dos requisitos também está lá, o projeto ou a ideia deve ser escalável. Ou seja, deve prever daqui a algum tempo, ela deve crescer para sair daquele nível e ir para outro nível. Então ninguém deve pensar em permanecer aí de formas nem a usufruir dos incentivos de forma... Sim. A parte importante justamente dessa arquitetura de pré-selo e selo é a inclusão. O fato de ter esses incentivos, tornar esses incentivos acessíveis para qualquer angolano. Se a Sheila que tem hoje uma ideia para justamente modernizar, inovar
na rádio, não sei. ah, e criar a sua empresa, começar a prestar serviço, mas não tem os recursos, nem o network de poder lançar a empresa agora, você pode ah, depositar um dossiê com a inovação, com o conceito, a prova de conceito e um business plan rudimentário que vai dar a Sheila o acesso a este pré-selo que vai permitir durante 12 meses de ser isenta de custos de constituição, desses impostos, mas é só durante 12 meses. 12 meses é um pouco curto para uma startup. Sim, é curto, mas Mas- vai te permitir também, por exemplo, contactar investidores, participar de hubs, de aceleradores, ou seja, vai estar a teu dispor uma série de recursos que nesses 12 meses bem aproveitado ela pode ser escalável, ou seja, pode depois partir para o selo definitivo. Pode testar a ideia. É Pode 12 testar. meses para testar a ideia, tentar angariar fundos exatamente e durante esse período, se consegue ter uma ideia que não se torna ideia, mas se torna realidade, aí sim pode começar a ser elegível ao atual selo de startup que desbloqueia o resto dos incentivos que nós já mencionamos. E aqui o selo, quem garante o selo de startup, este processo de certificação? Quem garante que será eficiente e transparente? Bom, imagino que já que essa nova arquitetura inclui várias instituições, inclui a AGT, inclui as taxas aduaneiras e tudo isso, acho que vai ser um grupo de responsáveis de cada instituição que vai poder avaliar os projetos e atribuir este selo. Mas eu só queria dizer que até agora a lei ainda está em avaliação, é a proposta de lei que foi aprovada, quer dizer que, bom, já foi aprovado no Conselho de Ministros, também na Assembleia, mas ainda está em avaliação. Se calhar as coisas que nós estamos a dizer hoje é possível que mudem. Venham a com o tempo. mudar. Esperamos que algumas ideias aqui sejam usadas para. Por exemplo, aqui na atribuição de selos é fundamental aqui, porque aqui pode ser de facto um ponto fraturante. Quem é que vai atribuir selo? Como é que vai atribuir selo? Porque se é um conselho, somos humanos às vezes, será que vamos conseguir abarcar tudo? Mas se aqui se pensar numa plataforma digital, tudo online, eu vou, não conheço as pessoas, não conheço quem são, eu vou, submeto os documentos e automaticamente tenho acesso ao selo online, isso vai ser de fato uma solução para eliminar esse ponto fraturante. Porque aqui, depender de ir numa repartição para solicitar alguma coisa, já sabemos, né? Depois vai entrar os esquemas, se é empresa de quem, se é primo de quem. Então, já a partida, podemos eliminar esse problema. Então, vamos criar assim uma plataforma online onde a pessoa vai submeter, ou seja, aqui as assimetrias regionais também são eliminadas, porque eu não preciso sair de Benguela para vir para Luanda para submeter o meu processo, o meu projeto. Eu não preciso sair do Xongoroi para vir a Luanda. Então, a partir dessa plataforma, eu consigo carregar a minha informação e eu logo tenho acesso ao selo, mesmo online. Isso vai facilitar muito. E aqui, talvez, o trabalhar com os governos provinciais também ia ser fundamental, né? Que essa disseminação seja conhecida até na administração municipal. Porque também isso tem sido, de facto, um dos fatores fraturantes. É que mesmo o pessoal da administração pública, às vezes, desconhece dessa legislação, desconhece desse incentivo que o próprio Estado cria para dinamizar as empresas. E isso tem a ver, então, que o doutor falou sobre o fato que essa lei ou as vantagens têm que ser acessíveis para todos, e acho que uma parte que é interessante é reforçar o papel do ecossistema. A nossa empresa a Saito passou pelo LISPA, que é o Laboratório de Inovação de Sistema de Pagamento em Angola, que é organizado pela Acelera Angola, e depois passamos pela aceleradora das Nações Unidas, o Timbuktu, e isso tudo nos permitiu perceber um pouco mais o que é criar uma startup. Por acaso não sabia o que era antes de começar, e foi todo um percurso, e justamente o ecossistema que é mencionado e que é valorizado nessa lei é muito importante, em permitir a uma pessoa que não conhece justamente essas diferentes infraestruturas, de poder de maneira eficaz
integrar esse ecossistema. Acho que é aí que nós temos justamente de se considerar uma equipa, as palancas negras, assim, para poder fomentar esse ecossistema e poder captar os talentos e as ideias que estão justamente na província, que estão na diáspora também. Podemos valorizar a nossa diáspora. Eu sou da diáspora, mas... Porque aqui o grande ponto ainda que nós temos é com as burocracias. Porque as burocracias emperram muito. Eu ia dar exemplo de algo que aconteceu, e foi aqui mesmo na rádio, em que pronto, nós estávamos aqui num programa e falávamos sobre o Infrasat 2, e surgiu aqui o projeto da Conecta Angola Comercial, que é o Estado angolano pretende, por via disso, massificar e incluir portanto, o acesso à internet para todo o país. Por via disso, então, criar um incentivo. Criaram pacotes mínimos, por exemplo, 10 mil kwanzas para um pacote de 20 de download e 5 de upload. Portanto, as empresas podem se candidatar e começarem a distribuir por via disso. Mas pronto, as empresas se candidatam. Mas quanto tempo até aprovar? Quanto tempo até sair? A burocracia. E, de facto, isso é que emperra as coisas, né? Quando começamos a pensar em desburocratizar as coisas, aí os processos vão ser muito mais sentido pelas pessoas. Porque até sair a lei, até as pessoas entenderem, até o tempo, às vezes, o gap é muito longo. Então, a burocracia, de fato, também isso pode servir de um gap muito grande, ou seja, de um ponto fraturante nessa legislação. António, quais são os pontos assim frágeis que tu encontras no nosso ecossistema atual que esta lei pode encontrar alguns empecilhos? Primeiro tem que ser um ecossistema, como se diz, de equipa, para que as diversas instituições envolvidas no processo podem participar. E se criar mecanismos para haver menor burocracia. Como disse, se tivermos as coisas online, uma plataforma online, facilitando o acesso, muito melhor. Se tivermos publicado os procedimentos, publicado mesmo, um manual de procedimentos, onde é distribuído por via das administrações, os programas de rádio, vai ser ainda melhor. E também, ao longo do tempo, começar a diminuir os incentivos e fazer com que essas empresas comecem a dar lucro nos primeiros anos de vida. Ou seja, começam a dar receita nos primeiros anos de vida. Porque muita gente cria empresas só às vezes a pensar nesses benefícios, nesses incentivos. E às vezes vai fazer com que a tecnologia, em vez de ser usada para resolver os problemas reais, não vai ser usada porque eu quero ficar aqui nesse meio, sou a beneficiar dos incentivos que eventualmente vou ter com a minha empresa. Então, aos poucos, começamos a tirar a participação do Estado direta e permitir que o próprio mercado evolua. Porque podemos criar leis, podemos criar tudo, mas o mercado tem que ser o mercado a dar resposta. Para uma startup ser escalável, para uma ideia ser... É preciso que ela resolva algum problema na comunidade, no país, onde ela se insere. Então, para isso, é preciso que esse processo seja feito com a própria empresa e não, sobretudo, a pensarmos no que é que vamos receber de incentivo. Não, ela tem que resolver problemas. Então, essas mudanças, esses pontos fraturantes podem ajudar para que realmente essa lei se resvale e possa nos ajudar todos e haver um crescimento tecnológico em Angola, que precisamos. Minha vez. É a sua vez. Aqui, incentivos criam oportunidades, mas é a infraestrutura que sustenta este crescimento. Sim, por exemplo, você cria uma ideia bonita por via de nós somos sonhadores, os empreendedores são sonhadores, né? Mas nem sempre essa ideia no mercado vai ser absorvida, nem sempre esse produto vai ser vendido. Às vezes o próprio mercado faz com que as startups surjam e elas sobrevivam. Então é preciso começar a olhar para o mercado, o que é que o nosso mercado oferece, que soluções temos. E para isso também é preciso ainda haver muita formação. E espero que nesse período, com a lei que se cria, com as incubadoras, se prime sobretudo na formação técnica dos empreendedores. Gestão financeira, acesso à tecnologia, que é fundamental. Porque senão a empresa não vai escalar. Porque se você não sabe de contabilidade um pouco, se você não sabe gerir finanças um pouco, você tão pouco vai conseguir administrar um projeto. Então, nesse ponto também deve ser fundamental focar ali. Ok, nesse período de 12 meses que tu tens, também tens que frequentar uma formação obrigatória. E ter até a nota que você precisa alcançar, ou seja, o nível até 80%, até 50% passa. Então, você passou, ok.
mas sem esquemas, sem nada. Então aí vamos começar a filtrar e começar de fato a ter startups com a qualidade que se espera para um país que ainda tem muito trabalho para fazer. O Joaquim falou sobre as incubadoras. Será que as incubadoras vão conseguir acompanhar este crescimento, o ritmo do crescimento das startups? Eu já falei então da nossa própria experiência com as incubadoras existentes que foram implementadas ao longo dos anos por instituições públicas, mas também internacionais. E justamente acho que bom, claro, cada um tem a sua história, mas esse ecossistema do jeito que está dá a oportunidade a pessoas que não têm recursos justamente de aprender e testar a ideia e justamente se adaptar quando o mercado não responde. O ecossistema mais claro tem uma componente que é importante que o doutor falou, que é sobre a formação profissional e poder captar os talentos ao nível da universidade. E estamos a desenvolver justamente o nosso ambiente de formação e de universidade de formação profissional, e então é bom de poder fomentar o empreendedorismo nessas formações. Uma pessoa que está a estudar agronomia, uma pessoa que está a estudar não sei, tecnologia, bom, outras tecnologias, também pode ser direito, também ter uma parte dos formados aí que são incentivados a criar soluções tecnológicas que respondem justamente às problemáticas atuais. Tem um exemplo que é do nosso programa. Desculpa, vou fazer um pouco de publicidade, mas acho que é muito importante. O Timbuktu, que é o programa das Nações Unidas, tem uma componente que é de aceleração, claro, é aí onde nós estamos, mas também tem a componente de Unipod, onde eles abrem pode ser uma sala, um espaço dentro das universidades para fomentar o empreendedorismo e acompanhar os estudantes a criar as próprias soluções e as próprias empresas dentro das universidades, ao nível da universidade. E eles abriram o Unipods em todos os países africanos, e agora provavelmente vão abrir também em Angola. Nós estamos a abrir o Hub de Agritech, sobre a agricultura aqui em Angola. E justamente são iniciativas públicas que foram implementadas para justamente o que o doutor está a dizer. Claro, o caminho é longo, mas acho que é muito importante. E uma última coisa que eu queria mencionar é o acesso facilitado aos mercados públicos. Este selo de startup, ser considerado startup angolana, vai nos permitir, nós startup, competir com empresas internacionais, startups internacionais, com a captação de mercado público. Só um exemplo, a SpaceX do Elon Musk. O maior cliente da SpaceX é o Estado americano. A maioria das receitas da SpaceX é o Estado americano. Então, nós, como startup angolana, estamos a competir na captação justamente de mercados públicos contra empresas internacionais, e justamente ter este selo feito em Angola, da mesma maneira que uma pessoa pode ir no supermercado e dizer não quero esse iogurte, prefiro esse porque tem o selo feito em Angola. Ele vai ver vários dossiês, vai ver o selo Startup Angolana e vai dizer não, prefiro esse. E vai ter os incentivos com isso. Eu acho que isso é muito importante. E na sua questão, sim, realmente, fora dos rabos públicos, vai ajudar também a surgirem aceleradores rabos privados, porque pode ser também um nicho de mercado que venha a surgir. Portanto, hoje temos, por exemplo, as Nações Unidas, que tem, como o Joaquim está a dizer, o governo angolano também tem, através do INAPEM, tem muitos aceleradores, hubs, mas é preciso que o público também. Hoje nós temos, por exemplo, os escritórios de cowork, né? Eles também podem se tornar, no mesmo modelo, criar os hubs, em que eu tenho espaço, consigo ter 2, 3 empresas aí, vou acompanhando, dou formação e elas vão crescendo. Essa lei também vê esse lado, e que vai ser fundamental. Portanto, tira esse peso público do mercado e permita que as próprias empresas no mercado se desenvolvam. Este peso, quando falas do peso público, falas do papel do Estado. O papel do deve Estado ser, é demasiado. O papel deve ser mais regulador? Sim, deve ser mais reduzido, porque essa máquina do Estado é que faz com que os impostos sejam brutais para nós, porque é preciso alguém que pague isso.
E quem é que vai pagar? São os nossos impostos. Se tu reduzes a máquina do Estado e deixa que os privados interajam entre eles, então também vais começar a cobrar menos impostos. Porque senão você vai ter que ter, vai criar uma RAB, vai ter que ter um CEO, vai ter que ter um PCA da RAB, vai ter que ter um diretor, vai ter que atribuir carros. Isso só vai aumentar mais o peso financeiro que o próprio Estado já tem. Agora, se permitir que empresas privadas entrem para esse setor e sejam elas a dinamizar as startups, então melhor. Porque aí elas não vão precisar, precisam apenas ter acesso a financiamentos, aos créditos, que é fundamental aqui também falar, porque ainda é o principal problema, o financiamento. Né? Podes ter ideias brilhantes, tudo bonito, mas se não tiver dinheiro para fazer com que ela funcione, não vai mesmo funcionar. Então. Tu tens receio de que este acesso ao financiamento possa não vir a melhorar e continuar concentrado nos mesmos players? Bom, pelo que o Joaquim disse, podemos tirar aí lições. Pronto, o selo em Angola pode facilitar, né? Porque pode criar a confiança. Né? Pronto, é já uma empresa que está passando um crivo, está a ser acompanhada para o investidor, cria maior confiança para se investir. E é isso que se espera, que ele venha... E também não vai pagar impostos. Sim, também não vai. Tem também esse incentivo, vai. Mas agora, nós ainda temos o problema da confiança no mercado. Ou seja, quem detém o capital ainda tem desconfiança em ceder para outras pessoas fazer. Então é preciso que isso seja bem estudado, bem equacionado para resultar que cria-se de fato essa facilidade. E eu, por acaso, quando vim, eu pensei, olha, o Estado angolano criou as empresas de microcrédito. Mas infelizmente, no meu ponto de vista, elas estão amarradas. O financiamento podem fazer por mercado é até 7 milhões de kwanza. O que é 7 milhões de kwanza às vezes num projeto grande? Elas têm esse limite. Se nem para casa é o suficiente, imagina para o projeto. Sim, e talvez por via disso alargar, permitir que essas vamos chamar fintechs, né? Que seriam fintechs, mas para o digital, mas aqui nós temos na prática padrão, né? Permitir que elas financiassem projetos, que elas assumissem esse risco de financiar projetos. Obviamente com maturidade, com regulamentos, com procedimentos e controle também. Permitir que isso... E tiravam um pouco esse papel dos bancos. Porque às vezes já tivemos aqui em muitas conversas que ainda temos o problema que os bancos têm um tipo de negócio, às vezes olhar para o negócio da startup que ela não conhece, ainda olha com muitas desconfianças, mas provavelmente essas empresas de microcrédito seriam até fundamentais para isso, porque o Estado olhou muito para elas financiarem a agricultura, financiarem a agricultura familiar, o serviço das zungueiras, ou seja, a venda informal, mas podemos vê-las também como um meio de financiar as ideias das startups. Porque nós ainda não temos no país os chamados fundos de investimentos, ou os chamados angels. Angels, existe o termo internacional. Mas essa lei, da lei que contempla... Isso é uma coisa importante, uma componente importante, é que a lei introduz o vocabulário internacional de startups. Isso quer dizer o quê? A uniformização, sim. Não é tanto isso, é que é o vocabulário que é usado todos os dias pela startup, mas quando um investidor que tem o hábito de ter alguns instrumentos, porque também fala do nível de investimento entre pre-seed, seed, série A, esses vocabulários todos estão todos na lei, incluindo também o tipo de veículo de investimento, se é um safe, se é um convertible, e está tudo aí escrito em inglês. Exatamente para quando você fazer a migração ou não ter dificuldade de perceber. Não, o que é importante é que um investidor internacional que tem o hábito de atuar num ambiente regulado para startup nos outros países vai ficar assim, não vai ficar, vai vir aqui, não vai ficar... Nós ainda, pronto, eu não vi na lei nada que permita investidores internacionais atuarem diretamente, ou como indivíduos, ou como não sei o quê. Não sei como é que vai ser isso, porque aqui ainda temos alguns problemas que nós sabemos quais são e que é preciso haver algum controle. Mas pronto, a nível local, nós sabemos que tem pessoas que às vezes têm capital, têm essa disposição. Já ouvimos relatos de pessoas que foram se meter em alguns fundos que andaram aí a prometer mundos e fundos e no fundo não. Então significa que há pessoas com essa disposição. Quando se criar um quadro regulatório, empresas reais, né, que se possa provar que elas existam, que elas vão fazer, sim, e começas a criar, as pessoas vão pôr os seus dinheiros, eu posso fazer do meu salário um período, não, depois vou pegar nesse dinheiro, vou investir numa startup.
e tenho essa redução, tenho esse incentivo, em contrapartida posso beneficiar de X% quando essa se tornar um negócio. Então é preciso ir por esse caminho. Há pessoas, por exemplo, que não têm vocação nenhuma para ser empresários, não têm vocação nenhuma para administrar empresas nem nada, mas elas são donas de empresa. São ótimos a criar. São ótimos a criar. Não, às vezes nem a criar. Ela participa do capital e mais nada. Que é no fim do... Também temos este. Sim, no fim do exercício ela recebe o seu lucro. Tá vendo? Ela não quer ter aquele estresse de manter a startup, de fazê-la viver. Ela não quer ter isso, só quer no final receber o seu lucro. Então pode-se criar aqui mecanismos simplificados, que é o termo correto, para que de fato a lei venha a se revelar na prática. Porque é a prática, a lei é boa. Quando falas sobre mecanismos simplificados, o que é que tu... São coisas mais eu digo às vezes assim, nós vamos pensar global, mas vamos agir local. Porque às vezes queremos trazer os bons conceitos de lá fora, mas nós temos a nossa cultura, temos a nossa identidade, temos a nossa forma de fazer as coisas. Por isso é que às vezes nós trazemos boas ideias de fora, mas chega daqui no mercado, tu passa a porta, é difícil porque tens que entender o contexto. Tens que entender a vivência, o dia a dia das pessoas, como é que elas são, como é que elas pensam. E provavelmente começar a fazer essa articulação melhora. E há empresas ou empresários estrangeiros que chegaram aqui, olharam para o mercado e se adaptaram e conseguiram vir cá e cresceram rápido. Porque entenderam o que é que esse povo pensa, o que é que esse povo quer, o que é que esse povo gosta. Então é preciso que esses projetos, essas leis, visam isso, entender a nossa cultura. Porque, nós estamos num ecossistema internacional hoje, o mundo, Angola não está isolado, mas é preciso que determinadas coisas se baseiem nisso, porque aí vai infundir diretamente no nosso cérebro. O nosso cérebro responde melhor quando há coisas que o identificam, há coisas que ele conhece, há linguagens que ele percebe. Então isso é que é fundamental, porque senão vai ficar mesmo só na lei, e na prática vai ser muito difícil. Um ou outro indivíduo vão conseguir, por via da exposição que têm, da possibilidade que têm de não estar só em Angola, estar noutros países, conseguem ter uma maior possibilidade de locomoção, mas os locais ficam com muitas dificuldades. Um dos aspectos que o doutor mencionou que é muito importante é a literacia financeira. O fato de um indivíduo se formar a gerir o seu dinheiro, o seu salário. Se eu vou querer poupar para comprar uma casa, esse é o meu objetivo daqui a 5 anos, onde é que eu posso colocar o meu dinheiro para poder optimizar o momento justamente de investir nessa casa. E então também é perceber, ter uma noção de apetência ao risco. Uma startup é extremamente arriscado. Por isso que tem esses incentivos. Normalmente, um investidor que investe em 10 startups está preparado a perder o dinheiro em 7 delas. 7 vão falir. O standard, justamente, e isso não é só em Angola, em todos os países. E acho que ainda temos um trabalho para fazer em termos de literacia digital e financeira. E por acaso, o que está a ser feito no mercado de capitais com a liberalização justamente da nossa economia e as diferentes ofertas públicas que estão a ser feitas, o papel da Budiva, o papel da Academia de Mercado de Valores Mobiliário, que é a Academia da Budiva, em justamente formar os profissionais não só no lado do investidor, mas também das empresas para poder se financiar via o mercado de capitais, é muito importante. E justamente nós, como empresas de alto risco, somos uma parte, ou podemos ser uma parte de uma componente desse mercado financeiro. E já tem um ator como o Fundo Kimbo, que justamente é dedicado ao investimento de startup. Então tem pessoas que podem investir em startup através do Fundo Kimbo, que reduz o risco. E justamente esses incentivos foram criados para reduzir o risco inerente à startup em Angola. Então, acho que justamente quanto mais nós conseguimos difundir esses conceitos todos, e é aí que o vocabulário que está a ser introduzido é muito importante, as pessoas vão começar a perceber o que é investir em uma startup, e isso vai permitir ajudar justamente o nosso ecossistema. Que setores estão mais propensos a serem beneficiados com esta nova lei? Esta pergunta fica para os dois. Joaquim. Setores? Ele já está a falar, portanto, a startup já está a falar da startup dele, né?
Que setores têm maior potencial? Aqui com esta em Angola nova- nós temos setores já bem identificados e que se as startups investem em ideias para dinamizar esses setores, realmente vão ter algum rendimento. Estamos a falar, por exemplo, do setor da logística, estamos a falar do setor dos transportes, né? Falou-se aqui do modelo Yango que se criou, mas ainda temos muito poucas empresas a investirem nesse setor. Estamos a falar também da educação e da agricultura. As tecnologias agrárias, elas são fundamentais. Eu, por exemplo, cheguei a visitar a Itália. Tinha uma fazenda de aproximadamente 50 hectares. Era uma família de 4 pessoas a gerir aquilo, sem muitos trabalhadores. Porque era a tecnologia e ia trabalhar. Tá vendo? Então, nós precisamos disso. Com a tecnologia agrária é fundamental. Nós temos muita terra. Hoje está-se a criar drones, está-se a criar até imagem geoespacial. Há aí coisas que está-se a criar que as startups podem trabalhar por cima disso para oferecer um produto vendível. Que os empresários que atuam nesse setor precisam disso. Por exemplo, hoje com uma tecnologia de drones, a irrigação que era feito para hectares, que custava muitos, ou às vezes uns utilizavam aviões que não tinham meios para fazer, hoje com um drone, com um pouco de investimento, você consegue fazer isso. Você consegue lançar pesticida no campo, tá vendo? Então, cria uma tecnologia para isso e você vai vender, porque tem comércio para isso. Então, é ainda aí. E também na educação. Hoje, precisamos investir muito na educação. Por exemplo, sistemas que facilitam o e-learning, sistemas que podem facilitar a gestão da universidade que nós temos, mas naquele componente tecnológico, não naquele base, naquele software que nós já temos. Hoje, isso realmente pode ajudar que essa startup que tem essas ideias venha a crescer muito aqui em Angola. Porque ainda temos um mercado virgem, querendo ou não, ainda temos muita coisa para se fazer nesse mercado, ainda há muitas oportunidades. É só preciso pensar bem e agir local. Pensar bem e agir local. 11h37. Rádio Marginal. Joaquim, se esta lei for bem executada, como será o ecossistema angolano daqui a 7 anos? Será competitivo com os novos desafios para o nosso continente. Acho que temos mesmo, como setor privado, de se preparar à integração do nosso continente. O continente africano está a ser integrado e justamente o nosso país tem na componente diplomática, tem uma posição voluntária, justamente, a tentar ter o seu verdadeiro peso no continente africano. E é por isso que eu falei dessa necessidade de constituir essa equipa das palancas negras, porque o setor privado tem que seguir esse posicionamento voluntário com os diferentes investimentos que estão a ser feitos. Por exemplo, o corredor do Lubito não é só em Angola, é entre a RDC e a Zâmbia. Então, as soluções que nós estamos a desenvolver para Angola se aplicam nos outros países. Temos que começar os nossos projetos com essa perspectiva e justamente o nosso setor público é que começou justamente a ter esse posicionamento voluntário. Então, acho que o mais importante para essa nova lei é constituir ou fomentar a criação de atores competitivos ao nível internacional. E isso é uma necessidade em termos de soberania, de diversificação econômica e de capital humano. É desenvolver nossos talentos nacionais para que sejam competitivos no internacional africano. Acho que se nós conseguirmos fazer isso, ter uns resultados nesses ramos nos próximos 5 a 7 anos, começar a ter algumas startups que atuam ao nível do corredor, que aproveitam justamente do investimento massivo que está a ser feito em termos de infraestrutura e que participam justamente na construção africana, isso seria uma coisa positiva. E, se falhar, qual será o maior erro cometido, António? Não ter um modelo mensurável. Porque as pessoas, as falhas na elaboração de leis acontecem. Depois tem que haver um período que vamos equacionar e ver onde é que são
precisam de melhorias contínuas, onde é que falhamos, vamos refazer e vamos continuar. A lei é boa, essa avaliação deve ser feita. E nesse período de 7 anos, se sentar e fazer uma avaliação do que é que falhou, do que é que foi bom, e aí continuar, sim, a máquina continuar a ser feita a manutenção, sim, esperamos que venha a resultar em um bem para todos nós, porque quando as coisas saem do papel, essa ambição toda, e de facto nós nas nossas casas, onde estivermos, conseguimos sentir o efeito, vai ser positivo, sim. Eu senti que havia algum mas que o Joaquim estava a conter. Se de facto for, se fizermos, mas não tem um mas. Não tem um mas. Não tem nenhum mais. Portanto, o Joaquim aqui apontou. Joaquim não, eu que falo Antônio sim, e falei. Outra vez. O Joaquim aqui apontou tipo, o olhar global, né? Precisamos ter esse olhar global, porque se nós formos ver hoje no censo, apontou que somos agora 40 milhões ou 39 milhões de pessoas, é muito pouco. Ainda Angola é muito pouco, nós não precisamos só olhar para o nosso mercado. E de fato aqui as startups têm essa possibilidade de, em vez de olhar para só Angola, podem já começar a olhar a região, e a região olhar também o mundo. Então é por ali onde vamos, com os nossos talentos, com a possibilidade que a nível governamental se cria de forma voluntária, né? De forma voluntária, e que as pessoas possam de fato, por via disso, conseguirem fazer com que as suas ideias, os seus sonhos venham a se tornar realidade, venham a resolver o problema das pessoas. Porque a tecnologia é isso, tem essa possibilidade de resolver o problema do dia a dia das pessoas. Eu acho que ao nível africano, cada vez que eu viajo, eu vejo que as pessoas têm uma ideia de Angola, e acho que Angola tem muito para trazer para a África. Nós somos um país bastante único no nosso continente, e há coisas que nós desenvolvemos aqui, que nós guardamos para nós, que acho que nós podemos trazer para os países vizinhos, claro, e não é só uma questão de infraestrutura e tecnologia, também uma maneira de se sentir africanos. Então eu acho que cada vez que nós assumimos o que nós somos, e que nós assumimos os nossos talentos aqui em Angola, e que começamos a projetar esses talentos no internacionais, isso só pode ser positivo para a nossa juventude. Isso é realmente verdade, porque o que nós vemos ainda, a barreira que tem aqui na região é só a língua. A língua, porque fora a língua tu viajas e vês que realmente nós temos também algum potencial, mas pronto, às vezes olham com ceticismo, porque por causa da língua nós temos essa barreira que infelizmente trava, mas pronto, o caminho se faz caminhando, né? Esperamos que em breve e no futuro, daqui a 7 anos, para alguns já não seremos tão jovens, né? Mas daqui a 7 anos venhamos realmente a sentir os efeitos dessa lei, e dizer, olha, estávamos no programa e falamos sobre isso, olha, estamos maravilhados com o que está a acontecer e com o que realmente foi possível fazer com ela. Como disse muito bem António Bartolomeu, o caminho se faz caminhando, a lei está feita, o enquadramento está lançado. Agora o desafio deixa de ser apenas jurídico e passa a ser de execução, visão e comportamento. Obrigada aos nossos convidados, António Bartolomeu, Joaquim Valote, CEO cofundador e CEO da Saito, e António Bartolomeu, especialista em cibersegurança e diretor-geral da NetService Angola. Se estão interessados em ver o que nós estamos a fazer, o nosso site é appcyto.com. António, não lanças nada, nenhum site também? Bom, o nosso trabalho não está baseado com hoje, nós já temos uma empresa consolidada já. A segurança nunca deixa de ser necessária aqui no nosso dia a dia. Sim, para eventualmente quem precisar de alguma consultoria neste âmbito, também estamos abertos a dar consultoria no âmbito da cibersegurança. Até mesmo para o Estado. Íamos começar já aqui mesmo no teu estúdio hoje. Não, mas agora, tu recomendaste a criação de uma plataforma para que a certificação, a aquisição dos selos fosse feita por uma plataforma. Uma plataforma requer segurança, sim, muita segurança. Requer segurança, sim, porque nós temos, portanto, são os dados das pessoas que vão estar ali, é o próprio sistema que precisa estar no ar, né? Precisa ser acessível, e pronto,
se eventualmente houver algum interesse. Mas não, penso que já devem ter pessoas dedicadas para... Não haverá concurso público? Sim, não haverá Não concurso haverá, público, não com haverá. certeza. Esperamos só que seja uma plataforma de SEO pronto, fácil também, que possa ser mensurada em termos de acesso, quem acede, de onde acede, que era para conseguirmos controlar efetivamente se a maior parte dos angolanos que não estejam só concentrados em Luanda estejam presentes, né? E uma das coisas que, pronto, eu queria aqui falar é a questão de hubs itinerantes. É preciso, nós temos, a maior parte dos hubs, ou seja, dos aceleradores, estão aqui em Luanda. As pessoas que vivem noutras províncias não têm acesso a isso. Então, esses hubs itinerantes com pacotes de formação são fundamentais. Vão ficar um mês em Benguela, vão ficar um mês no Lubango, aí vão ver os empresários, quem tem necessidade, quem tem ideias, receber alguma formação naquele período, ficar ali, depois se ele puder se desenvolver. Então, isso ajuda. Não temos dinheiro, mas há essas possibilidades de ser com menos investimento, conseguimos incluir todos nesses processos. Está dito, nada mais tenho a acrescentar, senão agradecer uma vez mais. Muito obrigado pela presença. Estamos no mês da mulher, mas o espaço hoje foi todo vosso. E já sabe, ouvinte, estaremos de volta a próxima semana. Os encontros são semanais, às quintas, entre as 10 às 12 horas. Eu sou a Sheila Fernandes e assim desejo uma ótima quinta-feira. Às 12 horas damos as notícias na Marginal 104.1. Rádio Marginal.